chamados O Senhor me tirou do meu trabalho. E hoje o texto que nós vamos meditar nessa manhã é o texto de Amós, do profeta Amós, do capítulo 7, do versículo 10 até o 17. Se você quiser acompanhar através da projeção, através da sua Bíblia, fique à vontade, vamos ler a palavra do Senhor juntos. Livro do profeta Amós, capítulo 7, do versículo 10 até o 17, diz assim a palavra do Senhor. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pôde suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levada para fora de sua terra em cativeiro. Depois, Amazias disse a Amós, saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vai ganhar a vida por lá. Em Judá, você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse, vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz, não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor, a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada, a sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Vamos fazer mais uma oração? Feche seus olhos. Senhor, fale ao coração do seu povo, assim como o Senhor já falou ao meu coração. Faça o teu querer nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o cristianismo no decorrer dos séculos, ele teve muitos inimigos. Ainda temos alguns inimigos. Mas eu arrisco dizer que os piores inimigos do cristianismo são aqueles que surgem da própria igreja, ou do próprio meio dos cristãos. E aqui o texto que nós acabamos de ler é um conflito entre um sacerdote e um profeta. Um sacerdote que era para ser um homem responsável pela organização das coisas de Deus, mas estava corrompido. E aí, nós podemos comparar e relembrar que em todo o Antigo Testamento existe um ciclo. Esse ciclo é assim: o povo de Deus peca e convive com o pecado, que era o tempo que eles estavam aqui, na época do profeta Amós, Oséias, Isaías. Era uma nação próspera, militarmente, socialmente, mas pecava e flertava com o pecado dia e noite. E não se entristeciam, e não se arrependiam. Então pecavam. E aí o que Deus faz? Levanta um profeta. Para o quê? Olha, vocês estão pecando, nação. Vocês se esqueceram que o nosso Deus é um Deus santo. E Ele quer santidade e ordem. Deus levanta um profeta para apontar o dedo, apontar os problemas da nação. E aí vem a rejeição. O povo rejeita a palavra do Senhor. O povo está com os ouvidos fechados. E aí entra algo terrível para o povo em qualquer nação, em qualquer tempo: o juízo. Aí nós temos que lidar com o juízo do Senhor. E então o povo se quebranta, se rende, se arrepende. E aí vem o arrependimento, é instaurada a restauração e a paz da nação. É um ciclo, ele é cíclico, e nós vemos que aqui o povo estava na época de paz. Aqui, no meu quadrinho verde, era uma nação restaurada e de paz, com muitos recursos. Mas aí Deus levanta um profeta inesperado, de uma cidade inesperada, para confrontar aquele povo. É fácil você confrontar uma nação
quando nós evidenciamos os problemas. Essa nação não vai para frente, olha, não é próspera, não chove, não dá alimento, não é rica. Essa nação é amaldiçoada. Mas, quando a nação está no momento de paz e próspero, aí que está o desafio do profeta. Falar a uma nação que está vivendo um bom momento. E aí eu me lembro, não sei se alguns dos irmãos viram esse filme aqui. O filme é Não Olhe para Cima. É um filme da Netflix, uma comédia do ano de 2021. É uma comédia onde uns cientistas eles conseguem investigar que está caindo um cometa no planeta Terra. E esse cometa é devastador. Ele vai acabar com tudo. Não vai sobrar nada. Então os cientistas chegam para as autoridades. Olha, gente, nós precisamos nos programar. Nós temos que sair do planeta Terra. Vai ser destruído em breve. Olhem para cima. Só vocês olharem para cima. Que isso, cientista? Um cometa? Que história é essa? Que ficção é essa? Então eles vão nos canais de comunicação. E entram em pânico. Eles ficam anestesiados, porque ninguém ouve. Porque ninguém tem o hábito de olhar para cima. Ninguém olha para cima. Quando nós olhamos para cima e vemos a imensidão do céu, os astros em ordem, nós conseguimos descansar e falar assim, poxa vida, existe um design inteligente por trás de tudo que funciona. E a nação de Israel, ela não consegue nem olhar para cima e nem para dentro do seu próprio coração. Então, vem esse profeta para confrontar esse povo. Mas nosso texto é um texto que nós precisamos caminhar e nos situarmos, porque nós não temos muito costume de ler os profetas menores. Nós estamos mais habituados a ler o Novo Testamento, os Evangelhos, mas ler profeta, ler palavra dura, Mateus, a vida já é tão dura, ficar vendo catástrofe, ficar lendo profeta que condena a nação, não. Então, vamos nos situar. Para nos situar esse profeta, nós precisamos olhar aqui, de forma breve, um panorama biográfico dos 3 personagens do texto. Quem são os 3 personagens do texto? Jeroboão II, o rei do norte. Temos também Amazias, que é o sacerdote, o sumo sacerdote, e temos Amós, o profeta. Eu vou começar com Jeroboão. Jeroboão II, ele tem uma característica muito triste. Ele reinou por 41 anos em Israel. E foi um tempo extremamente próspero, como eu já compartilhei com vocês. Mas espiritualmente, terrivelmente corrupto. Era corrupto. As obras de Jeroboão II desagradavam a Deus. Mantinha o culto idólatra. Ele, em 2 Reis 14, 24, diz: fez o que era mal perante o Senhor. Nunca se apartou nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Era um homem que era reprovado. Era um rei próspero, mas reprovado. Ele não destruiu os bezerros de ouro construídos pelo Jeroboão I. Mantinha um sistema religioso falso, criado para afastar as pessoas do templo de Israel. Permitiu injustiça social e corrupção moral. Os profetas contemporâneos aqui de Amós e Oséias denunciaram esse rei. Ele explorava os pobres, nós podemos olhar isso no capítulo 2. O luxo e a autossuficiência espiritual, podemos olhar isso no capítulo 6. A idolatria e a prostituição cultural, terrível, capítulo 4. Mas tudo estava próspero até então. Ele confiava muito no seu poder político e militar e deixava Deus de lado. Ainda mostrava arrogância e prepotência. Esse é o rei da nação de Israel do norte, nesse momento. Um homem extremamente corrupto, que afastava a nação de Deus do seu real propósito e objetivo, que é uma adoração pura. Ele levantava altares, bezerros de ouro. Isso nos lembra lá atrás, né? Ainda um homem, depois de muitos anos, fazia o mesmo. Esse é o rei. Mas quem era Amazias? Quem era esse sumo sacerdote de Betel?
Amazias foi um sacerdote de Betel durante o reinado desse homem, de Jeroboão II, no reino do norte. Ele é mencionado aqui no capítulo 7, quando se opõe a Amós. A função dele era cuidar das coisas, do santuário, e ele era o responsável pelo santuário de Betel, o mais famoso, o mais esplêndido, onde o rei construiu uma casa bem próximo para adorar com seus filhos da janela. Então, a imagem aqui do sumo sacerdote Amazias era um homem que era um guru espiritual do rei Roboão II, alguém que fazia o que o rei desejava. Ele administrava aquele falso culto em Betel, e ali Betel se transformou no centro da religião de Israel. Lá eles ofereciam sacrifícios, invocavam orações a outros deuses, algo terrível, porque existia um bezerro ali. Amazias era alguém que sustentava a teologia pobre, a teologia falsa, promovia um culto falso em nome do Senhor. Ele era um homem idólatra, conduzia ao povo uma visão de adoração falsa. Será que se esse homem tivesse infiltrado no nosso meio hoje, a gente teria parâmetros para condenar? Ou nós não conseguiríamos distinguir quem ele era? Ele estava tão habituado com as coisas de Deus que ele tinha credibilidade com o rei. Ele tinha uma relação estreita por ser um profissional espiritual do rei. Mas agora, quem era Amós? Quem é o nosso personagem aqui simples? Um boiadeiro, alguém que morava no campo. Amós foi um profeta de Deus levantado no reino do sul aqui. Mas agora ele é enviado para o reino do norte para confrontar Jeroboão. Nós podemos ver isso lá em Amós 1. Seu ministério ocorreu por volta do século 8º, num templo 8º antes de Cristo, num tempo de prosperidade econômica aqui. Ele é natural de Tecoa, uma pequena vila, uma cidade que não esperávamos nada dela, mas Deus levanta alguém humilde de uma cidade que ninguém espera. Isso mostra que Amós era um homem diretamente ligado com Deus, porque ele não pertencia à linhagem profética, mas Deus institui ele como profeta, porque ele não é instituído por reis, mas pelo Rei dos Reis. Sua origem simples mostra que o seu chamado não depende de status religioso, mas da soberania de Deus. Era um homem que tinha pouco, mas tinha muito, porque ele andava com o Senhor. A sua missão era confrontar de forma firme a nação. E aí, ele queria bater de frente com a idolatria de Betel e Gilgal e Berseba, que eram os 3 santuários. Ele apontava diretamente esses problemas no capítulo 4. A injustiça social e a opressão aos pobres. Era um homem que já levantava essas bandeiras ali. A hipocrisia ao culto e mantinha rituais extremos com santidade verdadeira. A mensagem de Amós aqui enfatiza que nós precisamos rever a essência da adoração. Seu ministério nos lembra que Deus levanta as pessoas comuns. Deus levanta pessoas comuns para proclamar verdades extraordinárias. E a fidelidade aqui não é negociada. Então, agora chegamos no capítulo 7. O capítulo que nós já lemos, do versículo 10 ao versículo 17. Mas anteriormente, se você ver do versículo 1 até o versículo 10, tem 3 visões. Pastor Mateus, que visões são essas? A primeira visão é a visão das pragas dos gafanhotos. Depois da primeira colheita, das primícias do rei, Amós viu uma visão de gafanhotos vindo e devastando tudo, comendo toda a lavoura. O que ele faz? Senhor, ele intercede. Senhor, o povo não vai aguentar. Senhor, não manda gafanhotos. Por que será que Deus manda gafanhotos? Para relembrar o povo da escravidão primária do Egito. Deus tem uma forma didática de nos ensinar, para relembrar que esse povo já tinha sido liberto dessa mesma praga. Mas Amós intercede e Deus fala assim, então tá bom, eu não vou mandar gafanhotos. E vem uma segunda visão, que é a visão das chamas e o fogo de Deus. E havia uma seca extrema que ia secar as fontes de Israel, e sem água não há vida. E aí Amós fala a mesma coisa. Ele diz assim, Senhor, não faz isso.
O povo não vai suportar. Nós não suportamos viver sem água. E o Senhor ouviu. E aí chega a terceira visão, que é a visão do prumo de Deus. Quem conhece um pouco de material de construção ou construção civil, sabe que o prumo é um elemento utilizado, um material utilizado pelos pedreiros. Eles colocam no muro para ver se o muro tem barriga ou não tem. Nessa visão, Deus está acima do muro, pega um prumo e coloca no muro, e o muro tem uma grande ondulação, ela tem uma barriga. O que ele fala? Que Deus tem o controle de todas as coisas, e o muro é a nação de Israel. Estava sem prumo, estava desnivelada, porque era uma adoração falsa. Só que aqui, Amós tenta intervir e fala assim: Senhor, não, o povo não aguenta. Na verdade, ele não tinha nem forças mais para pedir para Deus parar de atribuir juízo sobre a nação de Israel. Nessa terceira visão, é uma visão real do que ia acontecer. E Amós não tem mais força nem capacidade de pedir para Deus não executar o juízo sobre a nação de Israel. E aí, nós olhamos no contexto imediato, Amós 7:9 fala assim: os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos, e eu me levantarei com espada contra a casa de Jeroboão. Deus chegou agora a uma conclusão: eu vou efetuar juízo. Mas ele faz menção à casa de Jeroboão, o rei. O rei naquele momento, meus irmãos, se nós lembrarmos, antes da nação de Israel ter um rei, ela era teocêntrica, ou teocrática, Deus no controle de todas as coisas. Deus mandava, o povo obedecia. Mas Deus se revolta e fala assim: não, nós queremos um rei igual a nação vizinha. E aí vem o primeiro rei, Saul, que aí já desandou, né, gente? Nós lembramos disso. O povo não estava satisfeito como o próprio Deus sendo governador de todas as coisas. Aqui já tem uma lição muito clara, que nós nunca estaremos satisfeitos com a política local, ou com os políticos locais. Jamais estaremos satisfeitos. Nada nos agrada. E aí, quando Deus conflita e fala diretamente ao reinado de Jeroboão, entra a profecia e as palavras de Amós diretamente aqui. E aí, Amazias, ele pensa assim: poxa vida, eu sou sumo sacerdote, tenho a função de proteger espiritualmente ao meu rei, eu vou intervir, eu não vou deixar esse homem falar. E ele vai até o rei: o rei, tem um profetinha aí, não tem linhagem nenhuma, e ele está falando que Deus vai passar a espada na sua casa, você vai ser condenado. E aí, rei, o que você vai fazer? O rei parece que não dá bola, parece que o rei está assim: não dá ouvido, tudo bem, a nação está em paz, deixa ele falar. Mas, por azar daquele rei, aquele homem de fato era um servo fiel. E aí nós entramos e eles confrontam. Existe esse confronto àquele sistema. Aqui Amazias, ele temia um golpe de Estado. Na cabeça dele, aquele profeta, ele queria desestabelecer o rei como um golpe de Estado e colocar outro. E já aconteceu isso. Se nós voltarmos a nossa memória lá em 1 Samuel, o que acontece? O próprio Samuel tira Saul. Fala: Saul, Deus não agrada mais das suas obras. Você não é mais ungido. Você perdeu. O novo rei agora é o Davi. Deus faz isso. Deus levanta reis e Deus tira reis. Deus tem poder para fazer isso. Esse era o medo daquele sumo sacerdote. Por isso, a perseguição àquele homem. Então, a partir desses conflitos entre a verdadeira boca de Deus e o falso profeta, eu gostaria de fazer alguns apontamentos porque nós somos chamados do Senhor, e o Senhor nos tirou do nosso trabalho. Em primeiro lugar, Deus nos tira do nosso trabalho para mostrarmos integridade. Deus nos tira do nosso trabalho para mostrar integridade. Isso mexe muito com o meu coração, porque nós pastores, em algum momento, em alguma instância,
nós não sabemos o que é vida pessoal e vida profissional. Eu tenho que ser íntegro se eu jogar um papel de bala no trânsito, porque eu sei quem está me olhando, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos ser íntegros, e Deus tem um chamado para a igreja dele, para ser íntegra, e Amós nos mostra isso. Voltemos nossos olhos para o verso 14, que diz assim: eu não sou profeta e nem discípulo de profeta. Só a primeira parte. Eu não sou profeta e nem sou discípulo de profeta. O que aqui Amós está falando? Olha, eu não tenho uma linhagem, eu não sou pastor e nem seminarista. Eu nem fiz curso teológico, mas eu estou aqui no nome de quem tudo pode. As minhas palavras, elas podem ser simples, porque elas não estão vindo de mim. Deus me emprestou a minha voz para falar para vocês. E a gente pode olhar também um profeta contemporâneo que fez um sermão assim: se arrependam, Nínive, senão Deus vai destruir vocês. E foi o sermão mais bem-aventurado de toda a história. Se converteu 90 mil pessoas. O poder não está no sermão, o poder não está na forma articulada do orador, mas está em quem mandou dizer a mensagem. E mesmo não sendo pastor e nem seminarista, aquele homem se mostra íntegro. Por que ele diz isso? Porque o sistema sacerdotal estava corrompido. Os homens escolhidos por Deus não era porque Deus queria, mas era uma jogada política. Não, eu não sou igual a vocês. Aqui Amós se mostra um homem íntegro, porque ele é até acusado de vidente como alguém pejorativo aqui. Ele é assim: vai embora, vidente. Amazias fala isso para ele: fuja imediatamente da terra de Judá, vai ganhar lá o seu pão. Imagine você pregar em algum lugar e a pessoa fala assim: sai daqui, vai falar de Jesus para lá, vai ganhar seu pão em outro lugar. É no mínimo ofensivo essa palavra de Amazias para Amós. Ele achou que Amós pensava como ele. Amazias pensava que Amós era movida pela mesma razão que Amazias, o dinheiro. E não é, meus irmãos. Não é. Nós que temos um chamado, o dinheiro é para o nosso sustento. E nós não somos movidos por dinheiro. A nossa igreja do Calvário não é movida por dinheiro. A nossa influência é espiritual. Quem sustenta a obra e a casa do Senhor é o próprio Deus. E Deus pode levantar uma pessoa que é analfabeta para falar do amor dele. Ele pode levantar qualquer pessoa da forma que ele quiser. Uma criança que mal fala. É porque isso nós cremos, que o poder não está em nós, está em quem tudo pode. E aí, se nós olharmos e voltarmos nossos olhos para o verso 12, anteriormente, ele cita assim: vai embora, porque aqui é o santuário do rei. Olha o tanto que esse homem é corrompido. Ele não cita como o santuário do Senhor, mas o santuário do rei. É como se fosse assim: olha, o nosso rei gosta de orar aqui, não vem atrapalhar, não venha, é do rei. Meus irmãos, a igreja jamais será de um homem, a igreja jamais será de um político, a igreja jamais será de um homem influente. Amazias estava tão corrompido que ele faz essa menção: vai pregar lá porque esse aqui é o lugar do rei. E aí ele fala assim: aqui também é o templo do reino, não o templo do rei. Está falando assim: isso aqui é um local das pessoas virem orar. Aquele homem está insensível espiritualmente. E que grande perigo. Quando Amós diz que eu não sou profeta e nem discípulo de profeta, ele está falando: eu não sou alguém profissional. Ele está condenando o sistema corrupto da época. O seu propósito aqui é encarar a corrupção e o sistema sacerdotal sozinho, um homem muito corajoso. Em um mundo que os homens religiosos eram manipulados, ele falar que ele não é pastor, está falando para ele assim: olha, eu não sou manipulado por dinheiro. Trazendo para hoje, meus irmãos,
Será que nós, como cristãos, teríamos essa ousadia de confrontar o sistema dessa forma, com pessoas chamadas? Visby, em seu comentário, diz assim: Amazias servia ao rei de Israel e dependia dele para o seu sustento. Porém, Amós servia ao rei dos reis e não temia o que os homens pudessem lhe fazer. É um homem destemido, corajoso. Fica aqui uma pergunta: em nossos dias, quem eu, Mateus, temo? E quem vocês temem? Vocês temem ao Senhor ou aos homens influentes? No decorrer dos séculos é comum homens religiosos tentarem calar os verdadeiros profetas. Exemplo, os sumos sacerdotes, os saduceus, os fariseus, que açoitaram os próprios apóstolos. Se você quiser anotar lá em Atos 5,40, diz assim: Então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falasse no nome de Jesus e os deixarem sair em liberdade. É comum homens corruptos religiosos perseguir os falsos, os verdadeiros profetas. É comum. Como não lembrar de Cristo Jesus, que foi condenado por tais homens? Examine seu coração. Você tem um preço? Você tem um preço? Ou tem princípios? A integridade é um testemunho silencioso que grita mais alto que 1000 palavras. Quando você age com justiça, fala com verdade e vive com coerência, você evangeliza sem usar palavras. Sem usar palavras. Deus nos chama e nos tira do nosso trabalho para vivermos de forma íntegra, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus nos tira dos nossos trabalhos para mostrarmos as nossas origens. Deus nos tira do nosso trabalho para mostrar as nossas origens. Voltemos nossos olhos no mesmo verso 14, agora a parte B. Eu cuido de gado e colho sicômoros. O que esse homem está falando? Eu tenho uma origem. Eu sou boiadeiro, eu sou agricultor, eu sou pastor. Eu cuido de gado. Eu também sou agricultor, um agricultor pequeno, mas eu também sou agricultor. Ele tinha um rebanho nessa cidade de Tecoa, e podemos observar no capítulo 1 que era alguém desconhecido. Era um agricultor simples, e essa fruta, o sicômoro, ela é parecida com uma amora. Ela precisava sofrer uma fenda para amadurecer, só que era comum, igual nós andarmos por Sorocaba e Votorantim e vermos pés de manga por aí. Era como se ele fosse um colhedor de manga. Alguém que tinha que ir lá e colher manga para sobreviver. Gente, atribuição e função de alguém simples, alguém pobre, alguém que lida com o povo, assalariado. A gente imagina um homem desse confrontar Amazias, que era o segundo homem mais poderoso da terra naquele momento, e o próprio rei, homem simples. E ele fala assim: eu não tenho vergonha das minhas origens. Eu sou simples. Eu cuido de boi. Cuido de boi. Amós viveu e pregou no mesmo período do profeta Isaías, para a gente fazer uma comparação. Já Isaías era um profeta de origem nobre, tendo acesso à corte real, homem muito influente. O estilo literário de Isaías é muito diferente. A linguagem era muito diferente de Amós, pois ele tinha uma formação elevada. Meus irmãos, aqui por si só já temos algo poderosíssimo para as nossas vidas. Deus chama e tira você do trabalho, independente da sua posição social. Ah, Mateus, eu não sei falar, não tenho faculdade. Para Deus isso pouco importa. Você é temente ao Senhor? Você ama Jesus? Você não negocia seus princípios? Você está habilitado, meu irmão. Você está habilitada, minha irmã.
Deus não usa apenas homens poderosos, como Isaías, que era um profeta reconhecido e da corte, mas usam pessoas simples, como Amós. Deus tem chamado homens e mulheres humildes para a sua obra. A missão de Deus não tem classe social, e o seu alcance é universal. Como não lembrar daqueles anjos que aparecem para quem? Para humildes pastores, para anunciar o nascimento do Salvador, Deus não nos escolhe pela nossa posição social, mas pela disposição do nosso coração. Como está a disposição do seu coração para servir no reino dos céus? Você, como Amós, você sairia do seu trabalho? Ou seu trabalho é um grande ídolo para você, porque ele é a fonte do seu sustento? Porque se o seu trabalho é seu sustento, Deus está em segundo lugar, porque quem sustenta todas as coisas é o nosso Deus. Nós estamos cantando isso aqui desde de manhãzinha. No reino de Deus, o chamado não depende de status, mas de submissão. Em 1 Coríntios 1:27 diz: Deus escolheu as coisas humildes do mundo para envergonhar as fortes, ou os sábios. A fidelidade no cotidiano é o campo de treinamento de Deus. Se você é fiel no campo, você é um baita missionário. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus tem chamado pessoas, e talvez, se você tem um chamado missionário e me ouve aqui nessa manhã, talvez Deus está tentando tirar você do seu trabalho, meu irmão. Ouça com muita sabedoria. Ouça com muita sabedoria. Quem sustenta a sua vida é o próprio Deus. E Deus tem chamado pessoas simples, porém íntegras. Em terceiro e último lugar, Deus nos tira do nosso trabalho, em último lugar, para mostrarmos o seu propósito. Voltemos nossos olhos para o versículo 15 agora, que diz assim: Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: Vá e profetize ao meu povo de Israel. Meus irmãos, está entre aspas, porque Amós está fazendo menção não da palavra dele, mas ele usa a palavra de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Falar para o povo, condenar o povo e mostrar ao povo que existe uma solução, existe boas novas, mas para aquele povo naquele momento era condenação. Mas ele pega emprestado a palavra do próprio Deus, porque o propósito de Deus é usar pessoas. E o propósito de Deus é mostrar que sem Ele, no governo de todas as coisas, não faz sentido. E aí, Amós, além de profetizar na nação de Israel, ele profetiza para a própria vida de Amazias, que aí o jogo vira. Ele fala assim: então, já que você fala para eu não profetizar, agora eu vou profetizar sobre a sua vida, que Deus mandou te falar. Aí você pode discorrer o texto do versículo 16 e 17, mas eu só vou fazer menção. Ele profetiza sobre a mulher de Amazias. Ele fala assim: a sua mulher, ela vai se vender para os soldados assírios. Vai faltar dinheiro na terra, e ela não vai ter condição de comer. A única coisa que vai sobrar para ela, no futuro, é se vender. Sobrou para ele, porque ele era um homem corrupto, ele tinha que ouvir aquelas palavras, e Deus tinha mandado Amós falar isso para ele. Aí, o cenário é terrível, mas não para por aí. Ele fala assim: e seus filhos? Não vai sobreviver. As meninas e os meninos não vão sobreviver, Amazias. Não vai sobrar ninguém para contar a história. Sua esposa não vai ter o que comer, seus filhos não vão sobreviver. Mas aí não para por aí, no versículo 17, ele vai a fundo. Ele fala assim: sabe a terra? Você é um homem cheio de terra, não é? A sua terra será repartida a cordel. O que é cordel? Era um método de medição daquele tempo. Os soldados iam pegar as cordas, iam pegar os hectares de terra daquele homem e medir: esse aqui para o soldado tal, esse aqui para o soldado tal. É isso que vai sobrar para você. Eles vão repartir a sua terra, você não vai ter nada. Inclusive, você não vai morrer nem aqui, você vai morrer lá na Síria, que era terrível para um homem como aquele, religioso. Era uma terra impura, imunda. E aí sobra até para o povo de Deus. Parece que agora a profecia ficou em segundo plano.
para o povo, porque ele fala da vida, da biografia de Amazias. E aí ele termina, parece que ele lembra. E o povo de Deus, Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Ela sofrerá nas mãos dos assírios. A tarefa de ouvir o chamado de Deus, meus irmãos, é muito difícil e requer de nós muita sensibilidade e muito discernimento e muito senso de soberania de Deus. Descansar na soberania de Deus nos coloca no centro da vontade de Deus. E essa vontade e seu propósito é o melhor para nós. E aqui eu vou finalizar com o meu chamado, com o meu testemunho. E eu já convido o pessoal da equipe de louvor para se colocar aqui à frente, se posicionando. Quando eu comecei a ler a vida de Amós, eu me identifiquei muito, porque eu sou uma pessoa também de origem muito simples. Meu pai e minha mãe lutou muito, não conseguiu favorecer ou fornecer para nós estudo. Eu fui conseguir isso depois, com a graça do Senhor. Mas meus pais não tinham recursos para pagar a escola, a faculdade. E o ponto de virada na minha história foi quando tudo parecia bem. Eu tinha conseguido o ProUni, eu tinha uma bolsa de engenharia, eu estava bem empregado numa construtora. E aí um certo dia, Deus fala a minha vida. Eu volto para minha terra, para minha casa, em uma conversa com meu pai fala assim: filho, você nunca pensou em ser pastor? Meu pai falou isso. Não, pai, não, tá tudo bem, ok. Depois, no outro dia, a minha irmã me liga: Mateus, você está aqui, você nunca pensou em fazer seminário? E aí aquilo começou a pegar fogo no meu coração, e aí eu comecei a orar: Senhor, me mostra um sinal claro, seu filho aqui precisa de um sinal muito claro. Volto para minha terra, para minha casa, abro mão de tudo, porque eu não estava feliz. Eu queria mostrar para as pessoas que eu poderia ir além, mesmo não tendo recursos, mas eu volto para minha casa, abro mão do meu trabalho, abro mão da minha faculdade, e volto aqui, tem aquele senso de onde eu vou, vergonha de sair de casa, porque eu não queria contar para as pessoas que eu estava desempregado e sem faculdade. E aí eu recebo uma ligação de um amigo, ele fala assim: Mateus, vai ter uma viagem missionária, tal dia, mas precisa pagar passagem e estadia lá. Estou assim: ixi, sem chance, estou desempregado. Não, Mateus, e se eu conseguir a passagem aérea? Tudo bem, já ajuda. Ele me liga depois de horas e fala assim: Mateus, tem como você pagar R$80? Eu falei assim: R$80 para embarcar, ida e volta? Não, R$80 é uma taxa aqui, meu pai tinha umas milhas, e vai pagar a viagem para você, é para o Paraguai. Opa, já tenho a viagem, falta a estadia. Compartilhei esse sonho na igreja, compartilhei esse sonho para o meu pai. No outro domingo, depois do culto, chega meu pai com um envelope. Falei assim: Mateus, alguém pediu para te entregar. Não falou o nome, mas mandou te entregar. O valor da estadia lá, meus irmãos, naquela época, em 2014 para 15, era R$1.200. Adivinha quantos tinha no envelope? R$1.200. Mas a história aqui está por aqui, tem que acelerar porque a história é longa. E aí, compro a passagem, tudo certo, vou viajar, vou embarcar na terça-feira de manhã. No domingo eu saio para ver um jogo com meu pai, amador. E aí eu levei a carteira com o dinheiro, com a passagem aérea no bolso. Ainda falei assim: pai, coloca no bolso do Senhor, que é aquele bolso que tem botão do lado, para não perder, minhas coisas estão aí, eu já embarco na terça-feira. E a gente foi, voltou, meu pai, aquelas brincadeiras bobas, né? Cadê a carteira, Mateus? Te entreguei? Eu falei assim: não me entregou, está com o senhor, por isso que eu mandei o senhor levar. Meu pai tinha perdido a carteira num estádio que tinha por volta de 2.000 pessoas. Com todo o meu dinheiro, com a passagem, com os meus documentos. Primeira coisa, eu ligo no aeroporto: consigo embarcar sem documento? Não. Sem a passagem, sim, sem documento? Não, eu não tinha documento. Então eu fui correndo tirar um documento numa cidade vizinha, que era aqueles mutirões que o pessoal da zona rural faz, o RG, para viajar na terça. Eu fiz isso na segunda. E aí no percurso, meus irmãos, o meu telefone toca. Era um rapaz que eu nunca tinha visto, um número que eu nunca tinha visto na minha vida. E ele fala assim: como assim? Você perde a sua carteira, não tem o seu número, aqui tem R$1.200, tem uma passagem aérea, tem os documentos. Eu peguei um chip que tinha aqui na nossa carteira, coloquei o chip, liguei para sua mãe, peguei seu telefone e estou te ligando para dizer:
está tudo aqui. Meus irmãos, naquele momento, o senso de soberania de Deus, que quem está no controle de toda a história, para me mandar para o seminário, na época para o IBEL, e conduzir a minha história, é o Senhor soberano da história. Eu querendo o controle das coisas, mas Deus, Ele pega uma carteira e esconde. Sabe onde estava a carteira, meus irmãos? Numa avenida principal da cidade, a gente estava de moto, tinha caído. É como se eu tivesse perdido a minha carteira na Dom Aguirre aqui. E Deus mandou um homem para achar, com tudo dentro. Meus irmãos, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Deus me tirou do meu trabalho para mostrar a minha integridade, para mostrar que eu tenho origens pobres ou humildes, mas isso não importa para Deus, porque o propósito dele é chamar homens e mulheres para proclamar o reino dos céus, que existe um Deus que controla todas as coisas. Que Deus assim fale em nosso coração. Dependa dele, se você é um chamado do Senhor. Vamos louvar o Senhor.